Nós estamos celebrando o aniversário da nossa comunidade. Amanhã, dia 14 de outubro, ela celebra os 113 anos de organização. Nesse mesmo lugar. Você deve ter acompanhado pelas redes sociais essa semana aí a transição dos templos, né? Foram 3 templos. Era um pequenininho no fundo, depois um pouco maior mais para frente, e até que chegou nesse templo aqui. Era um pouco diferente à frente, depois ficou desse jeito que a gente conhece hoje, né? Ela foi organizada no dia 14 de outubro de 1906. Nenhum de nós aqui seguramente estava lá. 113 anos em que Deus tem nos abençoado, 113 anos em que Deus tem estado conosco. E nós temos muitos motivos para agradecer e por isso desejamos ao longo deste mês pensarmos sobre a nossa missão. Pensarmos sobre a missão da igreja. Por que é que nós estamos aqui? E antes de começar, eu quero convidar para que se coloque em pé todos os missionários da nossa igreja. Por favor, todos os missionários fiquem em pé. O pessoal do culto das 8 sacou antes. A importância da gente conversar, vocês podem se assentar. A importância da gente conversar sobre a nossa missão é essa. É o fato de você achar que só é missionário nessa igreja quem está ligado diretamente ao Ministério de Missões. De quem é missionário nessa igreja, não está aqui, está longe daqui. E quanto mais longe, mais missionário é. E quem fica aqui, não é. Ou todos nós entendemos que nós devemos ser missionários, ou não faz sentido nos reunirmos aqui a cada domingo. Não faz sentido você dizer, eu sou membro daquela igreja. Não faz sentido você estabelecer esse vínculo de pertencimento, se na prática isso não te afeta de forma alguma. Se a igreja vai se tornando um ambiente social e confortável. Porque quando isso acontece, a igreja começa a perder a relevância do porquê ela existe. E ela começa a existir para si mesma. Viver para si mesma. Tomar decisões para si mesma. Se bastar por si mesma. Sem fazer diferença alguma no mundo, na cidade e na história. Nós nos valemos de uma rica história. Nós nos valemos de uma bela tradição. E, de fato, nos orgulhamos disso e ficamos felizes por isso. Somos gratos a Deus por isso. Mas se isso não molda a nossa vida, se isso não nos incentiva, se isso não nos inspira a vivermos de forma diferente e assumirmos o nosso compromisso com a missão que é de Deus, é só fachada. Não faz sentido você dizer que é cristão. Não faz sentido você dizer que é presbiteriano independente. Sou a 5ª geração de presbiterianos independentes na minha família. É só um papel. É só um papel. Nós ficamos muito surpresos em como as postagens que foram feitas essa semana repercutiram nas redes sociais. Nós não imaginávamos tanto alvoroço assim. E é muito bom isso. A questão é se as nossas vidas estão causando tanta repercussão assim. Se o fato de você ser membro dessa igreja está impactando a vida de pessoas.
se de fato viver nessa cidade, ser igreja nessa cidade faz diferença para a gente. Eu não sei há quanto tempo você mora aqui. Eu não sei nem se você gosta daqui. Não sei se você suporta esse nosso calor. Nós chegamos hoje para o culto das 8, umas 7 e pouquinho, já estava quente. O ar-condicionado já estava gelado assim aqui. E a gente fica até feliz quando a gente chega aqui e vê que tem ar-condicionado e está geladinho num dia quente como esse. Mas se o nosso propósito é só esse, é muito vazio. É muito vazio. Quero que você fique em pé. E se junte aí com umas 4 ou 5 pessoas. Você vai dizer 3 coisas. Primeiro, o seu nome. Segundo, há quanto tempo você mora em Rio Preto? Terceiro, o que é que você mais gosta na cidade? Não vale falar que são as capivaras, porque as capivaras sou eu que gosto mais. Bem objetivo, hein, pessoal? Vamos lá. Um minuto. Trinta segundos. Quinze. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tempo, pode sentar. Já combina um churrasco para depois do culto. Aí você termina de contar a sua história, de sua família, os causos e tudo mais. De alguma forma, a gente estabelece uma relação com a cidade. Não tem como. Se você vive aqui, se você passa por aqui, alguma relação você tem. E como é que deve ser a nossa relação enquanto cristãos? Como deve ser a nossa relação enquanto igreja? Qual é o papel de uma igreja como a nossa, centenária, no centro da cidade, para essa cidade? Qual é o nosso compromisso com o reino e como isso afeta a cidade de São José do Rio Preto? Olhar como a nossa igreja afetou a cidade ao longo destes mais de 100 anos é muito bom. Mas nós precisamos olhar para frente com esperança, com fé e com determinação. Porque a gente acaba repetindo o versículo que o pastor Valdir compartilhou com a gente, de que as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. E quando a gente ouve esse versículo, eu não sei você, mas eu fico imagino um cenário assim. E o cenário que a gente imagina é do inferno tentando entrar dentro da igreja. E a gente pensa que são as portas da igreja que precisam prevalecer, né? A gente fica aqui, seguro, nesse ambiente aqui, climatizado, óbvio, né? Se não fosse climatizado, nós não estaríamos aqui. Então a gente fica aqui, climatizado, confortável. O culto cronometrado de 1h30.
Se passar, já não serve também. E aí o inferno pode fazer o que quiser lá para o lado de fora, porque nós estamos seguros aqui dentro. E o versículo fala de uma realidade totalmente oposta a essa. Não fala de uma igreja trancada entre quatro paredes, mas de uma igreja que está viva, ativa, atuante, e na qual as portas do inferno não suportam. Elas não resistem a essa força, elas não resistem a essa influência, elas não resistem à luz que irradia daqueles que são filhos e filhas de Deus. É esse o cenário bíblico. Mas vamos abrir as nossas Bíblias no Evangelho de Lucas, no capítulo 10, e vamos buscar então direção e inspiração para as nossas vidas nas palavras de Jesus. Evangelho de Lucas, capítulo 10, a partir do verso 25. Diz assim a palavra de Deus. Certa ocasião, um perito na lei levantou-se para pôr Jesus à prova e lhe perguntou: Mestre, o que preciso fazer para herdar a vida eterna? O que está escrito na lei? Respondeu Jesus. Como você a lê? E ele respondeu: Ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças e de todo o seu entendimento. E ame o seu próximo como a si mesmo. E disse Jesus: Você respondeu corretamente. Faça isso e viverá. Mas ele, querendo justificar-se, perguntou a Jesus: E quem é o meu próximo? Em resposta, disse Jesus: Um homem descia de Jerusalém para Jericó. Quando caiu nas mãos de assaltantes, estes lhe tiraram as roupas, espancaram-no e se foram, deixando-o quase morto. Aconteceu estar descendo pela mesma estrada um sacerdote. Quando viu o homem, passou pelo outro lado. E assim também um levita, quando chegou ao lugar e o viu, passou pelo outro lado. Mas um samaritano, estando de viagem, chegou onde se encontrava o homem e quando o viu, teve piedade dele. Aproximou-se, enfaixou-lhe as feridas, derramando nelas vinho e óleo. Depois colocou-o sobre o seu próprio animal, levou-o para uma hospedaria e cuidou dele. No dia seguinte, deu 2 denários ao hospedeiro e lhe disse: Cuide dele, quando eu voltar, lhe pagarei todas as despesas que você tiver. Qual destes 3 você acha que foi o próximo do homem que caiu nas mãos dos assaltantes? Aquele que teve misericórdia dele, respondeu o perito na lei. Jesus lhe disse: Vá e faça o mesmo. Amém. Lucas é o único evangelista que registra esta situação na qual Jesus se envolveu. Na verdade, essa situação não é nova. Você vai ler os evangelhos e você vai perceber que o tempo todo os religiosos, os mestres da lei, as pessoas ligadas à religião oficial, elas questionavam Jesus e sempre colocavam Jesus em questões e situações polêmicas. E o perito da lei, o mestre da lei, um estudioso da lei vem para Jesus com uma questão aparentemente muito piedosa, uma dúvida muito piedosa. O que é que eu preciso fazer para herdar a vida eterna? É tipo, mestre, qual é o segredo da vida? Jesus é muito legal, porque ele é de uma ironia sem fim.
O humor dele é algo que chama a atenção, porque ele não responde, ele devolve uma pergunta. Você é perito na lei? O que é que diz a lei? Como você lê? E o perito na lei responde: ame o Senhor, o seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, com toda a sua força e com todo o seu entendimento. E ame ao seu próximo como a você mesmo. Ele responde isso, Jesus vai lá e coloca na prova dele: parabéns. Você respondeu corretamente. Você sabe o que é preciso para herdar a vida eterna. Mas o homem não se bastou. Ele podia voltar para casa feliz porque ele descobriu o segredo da vida, né? Mas ele já sabia. A questão é, como é que a gente pode facilitar a nossa vida? A questão é, como é que eu posso deixar a vida mais confortável? É para fazer o que eu estou pensando do jeito que tem que ser feito, ou tem um atalho? Porque a pergunta do homem para Jesus é: quem é o meu próximo? O religioso sabia bem o que era amar a Deus. E ele sabia que ele devia amar o próximo. A questão é, quem é esse próximo a quem eu devo amar? É qualquer pessoa? Qualquer um é o meu próximo? Ou eu posso escolher os próximos mais próximos de mim? Porque aí fica mais fácil. Você já tira da lista sua sogra, aquele cunhado chato. Não façam isso. Mas a gente quer ser seletivo. Nós queremos colocar as pessoas que são parecidas com a gente, que pensam as mesmas coisas que a gente, que têm a mesma opinião política que a gente, que torce para o mesmo time que a gente. Eu sou uma igreja só corintiano, que alegria. Uma igreja fiel. Porque há uma empatia meio que automática, a gente não precisa fazer força. Não há esforço da nossa parte para amar quem a gente gosta e quem a gente quer. Difícil é amar o diferente. Difícil é amar a gente chata. Difícil é amar a gente pegajosa. Difícil é amar pessoas que não querem ser amadas. Difícil é amar pessoas que nos incomodam. Isso é muito complicado. Pessoas que não creem da mesma forma que a gente, pessoas que não andam como a gente anda, pessoas que não se vestem como a gente se veste, pessoas que não vão nos mesmos lugares que a gente vai. Quer saber por que é fácil a gente se amar aqui? Porque é só aqui. No máximo você tem que lidar com o cotovelo no braço da poltrona aí. Mas rapidinho já ajeita, a gente vê quem fica para frente, quem fica para trás, ou tem os mais folgados que ocupa tudo e os outros ficam assim. Mas você fica olhando no relógio e fala: falta só 40 minutos. Já passa. E aí é fácil amar. A questão é viver o amor até as últimas consequências. Quando eu tenho que tomar decisões sérias e importantes na vida. E para responder à pergunta do perito, Jesus conta uma parábola. Jesus não dá resposta de mão beijada para ninguém. Porque Ele quer que as pessoas sejam livres, autônomas. Ele não quer ninguém alienado, dependendo dele para dizer tudo o que tem que fazer o tempo todo. Ele quer relacionamento. E ele conta então essa parábola de um homem que seguia por uma estrada, e aí os assaltantes pegam, roubam, batem nele, largam ele lá pelado e quase morto. E aí surgem então 3 personagens. Primeiro, um religioso, o sacerdote. E o sacerdote, quando vê aquele homem caído à beira do caminho, diz a Bíblia que ele passa pelo outro lado. E aí convém a gente dizer algo aqui. Ele fez o certo. Ele fez o certo.
A questão não era cumprir a lei? O sacerdote cumpriu a lei. O sacerdote é um religioso que a função dele é representar o povo diante de Deus. Basicamente essa é a função do sacerdote. O povo ia até o templo, até o tabernáculo, e eles levavam uma oferta, mas as pessoas não podiam apresentar a oferta por si mesmas. Elas entregam a oferta ao sacerdote. O sacerdote é quem faz esse meio de campo. Pega a oferta, prepara e oferece a Deus. O sacerdote é quem intercede pelo povo e quem representa o povo. Algo muito importante na função do sacerdócio é a questão da santidade e da pureza. Se ele se aproximasse daquele homem, aliás, ele passou numa distância segura, porque nem a sombra dele podia passar onde aquele homem estava. Porque se ele se aproximasse, se a sombra dele passasse por ali, se ele tocasse naquele homem, ele já se tornaria impuro cerimonialmente. E aí ele não podia exercer o sacerdócio. Então ele parou, pensou, fez conta, falou, não dá. Vai me complicar esse negócio aqui. Vai atrasar minha vida. Se eu ajudar esse cara, eu vou ter um prejuízo. Então é melhor eu passar longe. Não vou nem ficar perto, porque isso vai me dar problema. O segundo personagem é um outro religioso, é um levita. E já vamos aproveitar para corrigir aqui um conceito que é gritado aos quatro cantos aí, de que músico é levita. É extremamente equivocado esse conceito. A função dos levitas era cuidar do templo. É isso. Eles abriam, fechavam, limpavam, lavavam, arrumavam, consertavam. E alguns levitas cuidavam da música. Então o pessoal que gosta de falar assim, eu sou levita, me respeita porque eu sou levita, quer ser tratado diferente porque é levita, ajuda a gente a lavar o banheiro da igreja porque é sua função. Faz parte aí do seu job description. O levita tinha esse compromisso de cuidado com o templo. Se ele parasse para ajudar aquele homem, ele poderia atrasar, as pessoas podiam estar esperando. Imagine você responsável por abrir a igreja, e aí você está vindo para cá, você tem que acudir alguém, e você não pode chegar aqui. Aí chega todo mundo e a igreja está fechada. Como é que faz? O levita, a semelhança do sacerdote, também desvia e segue o caminho. E eis que surge o samaritano. Porque até esse momento ele não é bom samaritano não, tá? Jesus nunca chamou ele de bom. Só disse que ele é samaritano. Um samaritano vinha pelo caminho. A gente ouve que vinha um samaritano pelo caminho, a gente já sabe o final da história, a gente já pensa, é o bom samaritano, agora sim ele vai salvar o homem. Mas enquanto Jesus contava essa história para o perito da lei, ele não sabia o final da história. E quando Jesus diz, vinha um samaritano, ele já fez conta. Porque ele sabia quem eram os samaritanos. Os samaritanos eram uma espécie de primo de segundo grau, alguma coisa assim. Mas daquela parte da família que você não gosta, que você não se dá bem. E aí a gente precisa entender um pouco da história de Israel para entender essa relação entre judeus e samaritanos. Lá no Êxodo, quando o povo sai do Egito e vai para a terra prometida, eles chegam na terra prometida, se estabelecem lá, as tribos todas, e é um povo só. Aí vem e colocam Saul como rei. É um povo só. Depois de Saul vem Davi. É um povo só. Depois de Davi vem Salomão. É um povo só. Quando Salomão morre, aí a coisa complica. Porque aí o reino se divide.
se divide entre Israel e Judá, entre Reino do Norte e Reino do Sul. O pessoal do norte foi vivendo a vida deles lá, cada um foi tocando sua vida. Mas num ponto da história, o reino assírio invade o norte. E não bastasse, eles mataram todos os homens, eles tomaram as mulheres como esposas. E se estabeleceram ali. Então houve uma mistura de etnias, e houve uma mistura religiosa, de fé. E o pessoal do sul começou a tratar os do norte com diferença. E a base de tudo isso era a cidade de Samaria. Então por isso o pessoal ficou conhecido como samaritanos, por causa de Samaria. E aí os judeus então, a partir desse momento, começaram a tratar os samaritanos como persona non grata. Era diferente das outras nações. Eles não gostavam das outras nações também. Só que as outras nações não tinham afeto. Então, eu só não gosto e está tudo bem. Os samaritanos não. Garrou um ódio naquele negócio que só vendo. Porque tinha afeto, tinha relação, tinha uma história junto. E é como se eles tivessem estragado a história. Então eles não eram bem vistos, eles não eram bem recebidos. O questionamento da mulher samaritana à beira do poço com Jesus foi esse: como é que você, sendo judeu e homem, pede água para mim, uma mulher samaritana? Alguma coisa está errada nessa história. E o João explica lá no Evangelho, no capítulo 4, porque judeus e samaritanos não se dão bem. Então quando Jesus diz para o perito da lei, pela mesma estrada vinha um samaritano, o perito da lei falou assim: esse aí não vai passar ao largo não, ele vai passar e vai chutar o cara caído lá. Porque esse não vale nada. Se o sacerdote passou e não fez nada, esse aí vai fazer. Vai acabar de matar, vai acabar com o sofrimento dele. Qual é a surpresa? Que o samaritano vem, pega o homem, o texto diz que ele enfaixa as feridas, coloca vinho e azeite. É muito significativo isso. Vinho e azeite. Trata as feridas, leva ele até uma hospedaria. E aí Lucas diz: no outro dia, o cara gastou tempo. No outro dia ele chega para o dono da estrebaria e fala assim: ó, está aqui 2 denários. 1 denário equivale a um dia de trabalho braçal, mais ou menos. Vamos colocar aí uns R$150. Ele deixou 2 denários, deixou R$300 lá. Falou: está aqui um dinheiro, cuida dele. Na volta, eu pago a diferença. Eu acerto essa diferença com você. Mas faz tudo o que precisar ser feito. O texto não diz se o homem sobreviveu ou não, se o cara pagou a conta depois ou não, não é essa a questão. Jesus termina perguntando para o perito da lei: quem é o próximo desse homem? Qual dos 3? E Jesus faz o perito da lei falar o que ele não quer falar. Faz o perito da lei reconhecer o que ele não quer reconhecer. Faz ele enxergar o que ele não quer enxergar. É a pessoa que eu mais odeio. Esse é o meu próximo. A história é muito conhecida. E talvez você já ouviu ela várias vezes e está aqui me ouvindo falar sobre ela de novo. Mas ela é muito relevante para a gente. Porque a gente se acostuma com um jeito de ser, um jeito de crer e um jeito de expressar a fé que nos faz fugir do propósito de Deus. Nós nos acostumamos com algumas paisagens e elas não nos afetam, não nos tocam e não nos dizem nada.
Nós nos acostumamos com a ideia de ser igreja, com esse jeito legal de ser. A gente vive no Brasil, a gente mora no interior de São Paulo, e essa igreja construiu uma cultura de uma igreja um pouco mais leve, mais tranquila. Nós não temos uma liturgia rebuscada, os pastores aqui não usam terno, aqui a gente tem músicas, a gente gosta de uma liberdade aqui, e é legal ser crente. É legal pertencer à igreja. E a gente começa a achar que a vida é aquilo que a gente vive aqui dentro. Que a fé se exerce simplesmente dentro dessas quatro paredes. E isso em nada afeta o que a gente faz lá fora. E isso em nada afeta em quem nós somos lá fora. Isso não afeta as pessoas que se relacionam com a gente. Hoje no culto das 8, confessei algo do qual me envergonho muito e me permita partilhar isso com vocês. Recentemente nós recebemos um casal para almoçar em casa. Eles nunca tinham ido lá, tal, a gente passou o endereço. E quando chegou lá, eles ficaram meio perdidos e eles não encontravam a nossa casa. E eles começaram a bater nos vizinhos. E aí os vizinhos saíram e eles perguntavam assim: onde mora o pastor Cleiton e a Priscila? E os vizinhos falavam: pastor Cleiton? Não sei não mora nenhum pastor aqui não. E eu falei: meu Deus, o que é que eu estou fazendo? Porque é mais fácil amar aqui, nesse ambiente aqui. Aqui é gostoso, aqui é controlável, aqui é seguro. Agora, se eu decidir amar meu vizinho e me relacionar com ele, amanhã ele está lá pedindo açúcar. Vai querer minha chave de fenda emprestada. E eu sou ciumento com as minhas ferramentas. Ele vai querer me chamar para conversar, para falar de algo que eu não quero falar. Ele vai ter uma opinião diferente da minha e a conversa não vai ser tranquila. Ele vai ter posturas e posicionamentos que vão me incomodar e eu não quero isso. Talvez ele possa dizer coisas ou fazer coisas que os meus filhos vão olhar e podem influenciar negativamente o meu filho. E eu não quero ter esse trabalho de ter que ensinar meu filho. É mais fácil manter meu filho numa bolha. É mais fácil segurar meu filho dentro dos limites que eu posso controlar. E quando a gente faz isso, nós começamos a viver em si mesmados. A gente vive para a gente. Nós não nos importamos com o que está acontecendo ao redor. Nós não ligamos com quem está sofrendo perto da gente. É muito bom a gente falar que a gente mora em São José do Rio Preto. Por vários anos tem sido aí, acho que é o segundo lugar no país, melhor cidade, de acordo com os índices, acho que é o IDH. Mas ao mesmo tempo, nós vivemos numa cidade que agoniza de várias formas. A gente só gosta de se alegrar com o segundo lugar no IDH. As coisas que agonizam, a gente finge que não vê, a gente finge que não é com a gente. A gente diz: a prefeitura tem que fazer alguma coisa, os políticos têm que fazer alguma coisa. Porque nós não queremos nos comprometer.
Nós não queremos nos comprometer com as dores das pessoas. Nós não queremos nos comprometer com os problemas das pessoas. Nós não queremos nos comprometer com a necessidade das pessoas. Nós não queremos nos comprometer com os problemas da nossa cidade. Porque a gente está acostumado a receber. É só receber. É só receber. É só receber. A gente está acostumado a consumir. E a gente paga para consumir. E nós acabamos tornando a igreja parte desse mercado. Quando eu acho que a igreja existe para mim. Recentemente conversava com um pastor, lamentando, porque por algum motivo a liderança da igreja reuniu e decidiu mudar o nome da igreja. Eles tinham os motivos deles lá, e aí mudou o nome. Então a igreja a partir de hoje não chama mais isso, chama isso. E ele falou, você não acredita. Várias famílias saíram da igreja. Porque a igreja sempre teve esse nome, por que agora a gente muda de nome? Você pode até não concordar com o nome, mas percebe como é tudo para a gente? Eu não concordo, então tchau. Eu acho que não está legal para mim, eu caio fora. Porque para a gente igreja não é comunidade na qual a gente pertence. É uma entidade que nada tem a ver com a gente. E a gente transfere isso para todas as instâncias da vida. Nós não pertencemos à cidade. E isso está tomando proporções graves. Porque agora nas famílias isso está acontecendo. Maridos que olham para as esposas e dizem, olha, eu não amo mais você. E aí tem sempre uma questão piedosa envolvida. Eu estou atrapalhando a sua vida. Você tem o direito de ser feliz. Então eu vou deixar você ser livre, porque eu estou bagunçando a sua vida. Porque a gente não tem coragem de assumir responsabilidade pelas nossas decisões. De aceitar e encarar a dor do outro. A gente não quer sofrimento. A gente não quer dor. Se custar, a gente já para. Para o sacerdote, custava a pureza litúrgica. Para o levita, custava a agenda. O samaritano não fez conta. Ele só viu que havia uma necessidade. Havia alguém morrendo e ele precisava fazer alguma coisa. Percebe que a questão do perito da lei não é a doutrina. A doutrina estava certa. Quando Jesus pergunta para ele, o que é que diz a lei? Como você a lê? E ele responde, amar a Deus e amar as pessoas. Jesus fala, você está correto, é isso aí. Mas quando vai para a prática, aí a coisa complica, porque começa a custar para a gente. Custa no nosso bolso, custa na nossa agenda, custa no nosso emocional, custa na nossa vida, custa na nossa casa. E a gente não está disposto a pagar esse preço. E como igreja, e aí eu estou falando como pastor, é mais fácil ser igreja modinha. É mais fácil encher isso aqui de evento. É mais fácil fazer programa que deixa todo mundo animado. Fica todo mundo feliz. Todo mundo consumindo. E todo mundo paga. Os gráficos de arrecadação vão lá para cima.
Só não tem verdade nisso. E a gente vai vivendo para a gente. E a gente tem uma declaração de missão bonita. A gente tem uma declaração de missão bíblica. A gente tem uma declaração de missão que está em conformidade com a verdade, com a palavra de Deus. Mas isso em nada afeta o nosso jeito de ser. Basta olhar para o seu compromisso com a sua célula. Basta olhar o compromisso da sua célula com o reino. Basta olhar o seu compromisso com o ministério. O compromisso do ministério com a comunidade. Basta olhar o seu compromisso no seu trabalho. Se você entende que o fato de você ter uma empresa aberta, que dá emprego para pessoas, se você não entender que isso é parte da sua missão, do chamado de Deus para você, para amar a Deus e amar as pessoas, você vai morrer. Porque você vai viver para pagar conta. Você vai viver para tentar pagar a sua folha de pagamento, que é altíssima. Se a sua célula está vivendo para ela mesma, vai morrer. Se o ministério está vivendo para ele mesmo, vai morrer. Se a igreja está vivendo para ela mesma, vai morrer. Vai morrer em si mesmada. Porque abriu mão da missão. Abriu mão do chamado. Abriu mão da identidade. Nós somos chamados para fazer diferença. E precisamos amar essa cidade. Precisamos pagar o preço por essa cidade. Pagar o preço de orar pela cidade. Precisamos amar as famílias e pagar o preço de orar pelas famílias. De investir nas famílias. De gastar tempo com a nossa família. De ajudar e apoiar outras famílias. Precisamos estar comprometidos com as necessidades que estão ao nosso redor. E não fecharmos os nossos olhos numa espiritualidade ufanista, de um Deus que vai tomar conta de tudo e vai dominar tudo, mas de um Deus que está comprometido com cada ser humano, cada um, que entregou sua vida na cruz para transformar a sua vida, para que você não fosse mais a mesma pessoa, para que você não vivesse para você, para que você não fosse modinha. Eu brinco com as pessoas que nós vamos escrever church ali na frente. Muita gente vai ficar feliz. Porque é a parada da vez. A questão é que não foi para isso que Jesus nos chamou. Não foi para isso. Jesus nos chamou para vivermos o Evangelho. É isso que a gente faz aqui. Nós não estamos aqui para... O ensino infantil não está aqui para cuidar do seu filho enquanto você assiste ao culto. Não é um buffet infantil gospel. Tem que ter gospel. O ensino infantil existe para ministrar seu filho e sua filha. O Ministério de Música não está aqui para entreter vocês. Está aqui para servir a comunidade e ser apoio para a comunidade nesse processo de adoração comunitária. Seria fácil contratar um monte de músico, fazer um show, pôr luz aqui, ia ficar todo mundo feliz. Só que isso não é ser igreja. Nós não estamos aqui para fazer evento para o seu filho adolescente, para ele não ficar na rua. Nós estamos aqui para ensinar a verdade para eles, em amor, para caminhar com eles. A nossa igreja não é uma igreja na periferia, que precisa ficar fazendo evento, porque as pessoas não têm condições. Lembra da série de Júlio? A gente é classe média. Então nossos filhos já estão cheios de eventos. Tem evento para tudo quanto é lado.
O que falta para eles é o Evangelho. É isso que falta para eles. É amor a Cristo. É para isso que nós somos chamados. E por isso nós vamos dedicar o nosso tempo. Vamos investir nossos recursos. Para que eles façam diferença. Para que daqui a 10, 20, 30, 50 anos, essa igreja continue sendo relevante nessa cidade. Continue sendo um sinal do reino nessa cidade. Abençoando essa cidade, abençoando a nossa nação e abençoando o mundo. Então agora eu quero convidar os missionários dessa igreja para se colocarem em pé.